Vamos dar início então à última parte, a terceira e última parte do capítulo de conversão eletromecânica de energia. Nós vimos e calculamos na aula passada a força eletromagnética. Vimos que ela é igual à derivada parcial da coenergia em função da posição x. Vamos calcular hoje o conjugado em um conversor em rotação. Os conversores em rotação são basicamente as máquinas elétricas. Então nós vamos elevar o grau de complexidade, mas por simetria a gente sabe que o conjugado vai ser então a derivada da coenergia em relação à posição θ. Começando então além da complexidade da rotação, vou acrescentar uma segunda complexidade. Em vez de uma única bobina nesse meu conversor, eu vou ter um conversor com dupla excitação. Nós vamos analisar para esse conversor em dupla excitação e vamos ver que para N bobinas o processo vai ser rigorosamente o mesmo. Observe aqui que o ângulo, uma corrente positiva I1 produz um fluxo pela regra da mão direita nessa direção, uma corrente positiva I2 aqui produz um fluxo positivo nessa direção. Eu tenho esse ângulo entre o eixo dessa bobina parada, que a gente pode chamar de o eixo do estator desse meu conversor, e o eixo 2, o eixo do rotor dessa minha bobina, chamando esse ângulo θ o ângulo entre esses dois eixos. Então, considere então o sistema de dupla excitação da figura anterior, que vamos considerar que ele é linear, e vamos determinar uma expressão para coenergia. Se a gente conseguir determinar a expressão para coenergia, eu derivo ela em relação à posição, eu tenho o torque. A coenergia, quando a gente viu para uma única bobina, a gente lembra que era lambda di. Se eu tenho duas, três, n bobinas, vai ser lambda 1 di1, lambda 2 di2 e assim por diante. O fluxo concatenado com a bobina 1 é dado pelo produto da indutância própria, vezes I1, mais a indutância mútua, vezes I2. Lembrando tanto que I1, a própria, quanto a mútua, são função da posição angular. Da mesma forma, para o fluxo concatenado com a bobina 2. Eu tenho, então, que fazer uma integral dupla em I1 e I2 dessa minha função para determinar quanto que vale a coenergia naquele meu campo, naquele campo de acoplamento. Fazendo o produto, esse produto matricial, a gente obtém que a coenergia, e fazendo a integral, lembrando que integral de I1 di1 é I1 ao quadrado sobre 2, integral de I2 di2 é igual a I2, o meio de I2, e integral de L12 I2 L21, que é igual a L12 I1 di1 di2, é igual a isso aqui. E a gente pode transformar esse produto num produto matricial. Para generalizar, a gente está falando com um sistema de duas estações, e essa equação para a coenergia, ela vale para quantas bobinas eu tiver. Lembrando sempre que a coenergia é função de I e da posição θ. Calculada a coenergia, calcular o torque ou o conjugado é absolutamente trivial, da mesma forma que fizemos para o movimento em translação, para o movimento em rotação. O torque elétrico vai ser a derivada da coenergia quando eu tenho corrente constante em relação à posição. Portanto, aquela expressão que acabamos de derivar da coenergia, quando eu derivo em relação a θ, eu boto então que basicamente o que eu preciso conhecer para determinar o torque eletromagnético num conversor em rotação é como é que funciona em função de θ a minha indutância, a minha matriz de indutância. Um exemplo vai deixar isso mais claro. Vamos ver então nesse nosso sistema e vamos dar uma simplificada nele. Vamos botar I2 igual a zero. Quando eu boto I2 igual a zero, eu tenho que o meu sistema volta a ser com excitação simples. Então basta eu tentar entender qual é a minha indutância da bobina 1 nesse nosso exemplo. Como é que a gente resolve?
como a gente viu, basta que a gente calcule a indutância em função de θ, da posição θ, entre a parte fixa, o estator, e a parte móvel do rotor. Note que a indutância é completamente diferente dependendo da posição θ do rotor. Se θ igual a zero, os dois, o rotor e o estator, estão alinhados, eu tenho que a relutância do caminho magnético é mínima, portanto, a indutância é máxima. Eu chamo essa indutância de eixo direto, ou LD, quando os dois eixos estão alinhados. Quando θ for igual a π sobre 2, ou 90 graus, a relutância do caminho magnético é máxima, portanto, a indutância é mínima. A gente chama essa indutância de indutância em quadratura, ou de eixo em quadratura, e ela é mínima. Observe que quando θ for igual a 180, 270, todo esse processo se repete, porque volta a ter a minha bobina 1, volta a ter, quando θ igual a 180, a mesma relutância vista quando θ igual a zero. A gente consegue observar, então, que L em função de θ é uma função cossenoidal com cosseno de 2θ, onde eu chego num valor máximo quando θ igual a zero, que a gente chamou de LD, chego num valor mínimo, que a gente chamou de LQ, quando θ igual a π sobre 2, e vai se repetindo. Eu consigo, então, descrever uma função L em função de θ, onde o valor médio é LD mais LQ sobre 2 e o valor de pico é LD menos LQ sobre 2. Portanto, eu consigo descrever a minha função L de θ através dessa expressão. Se eu conheço L de θ e a minha máquina, agora, esse meu conversor, é de uma única excitação, derivando ou calculando a coenergia, derivando ela em função da posição, esse termo constante ele desaparece, o termo cosseno de 2θ vira menos seno de θ, e aí aparece o I ao quadrado. Essa expressão aqui é super importante, super interessante. A gente observa várias coisas dela. Primeiro, só A conjugado quando a corrente é diferente de zero. Segundo, só A conjugado quando a relutância for diferente. Se aquele meu rotor fosse cilindro, LD seria igual a LQ, eu não teria esse torque. Esse torque, por esse motivo, é chamado de torque de relutância. Um terceiro dado interessante é que quando θ é igual a zero, quando as duas bobinas estão alinhadas, o torque também é igual a zero. Então eu não tenho um movimento contínuo, esse conjugado não é contínuo. O meu rotor ele se comporta como se fosse um João Bobo. Quando eu ligo a minha bobina, aparece uma corrente e eu alinho os dois eixos. Esse princípio, se eu botar várias bobinas defasadas no espaço, é o que rege o comportamento do chamado motor de passo. Vamos fazer mais um exemplo agora para uma bobina com um rotor cilíndrico. Olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho uma bobina enrolada, onde a corrente está entrando aqui e saindo, entrando no quadro negro e saindo aqui, e quando uma corrente positiva passa, eu tenho um fluxo produzido no que eu chamei de eixo do rotor, do estator. Mesma coisa para o rotor. Estou passando uma corrente 2 contínua no rotor. Quando passa uma corrente positiva, pela regra da mão direita, eu produzo um fluxo nessa direção. A gente observa facilmente, então, que, mais uma vez, o ângulo entre o eixo do rotor e o eixo do estator é determinante para o cálculo das indutâncias dessas minhas bobinas. Eu quero, então, calcular uma expressão para o conjugado desse meu dispositivo. Como é que a gente faz? Ora, eu tenho uma relação dos meus fluxos com a corrente, conheço a minha matriz de indutância, calculo a coenergia, derivo a coenergia e chego à mesma expressão. Volto a rigorosamente o mesmo problema, que é calcular como a indutância varia com a posição θ. Nesse caso, quando a gente olha a nossa figura, a gente vê que a bobina 1, a indutância própria, e a bobina 2, a indutância própria da bobina 2, são constantes. Ela independe da posição θ. Só o que depende da posição θ é a minha mútua entre 1 e 2. E a gente observa que quando θ é igual a zero, ela é máxima. Quando θ for igual a π sobre 2, ela é igual a zero.
Quando θ é igual a π, ela é máxima negativa. Então a relação L12 de θ daria uma função aproximadamente cossenoidal que a gente pode traçar por uma expressão com essa cara. Uma mútua, que é o número de espiras de um vezes o número de espiras do outro, dividido pela relutância do caminho magnético, vezes o cosseno de θ. Quando eu substituo essa expressão na minha expressão do torque, eu tenho que o meu torque é função, então, da mútua, da corrente na bobina 1, da corrente na bobina 2 e seno do ângulo entre os dois. As conclusões que a gente tem agora é que eu preciso corrente nos dois, e eu também, quando θ é igual a zero, eu não tenho mais conjugado. Então, em nenhum desses nossos conversores, eu tenho um movimento contínuo, um torque contínuo diferente de zero. Mais uma vez, eu tenho um torque que alinha as duas bobinas e, como a gente falou na última aula, diminui a energia armazenada no nosso campo. Para terminar, vamos falar do exemplo 3.4 do livro do Sen, aonde ele pede para calcular a força num levantador de peso, né? Ele chama de lifting. Ele dá os dados, então, para uma tensão DC, uma resistência, e esse problema a gente já resolveu na aula passada, e é muito fácil. A gente calcula aí, a gente sabe a indutância, deriva a indutância, consegue calcular a força que vai reduzir aquele entreferro. A minha intenção hoje é calcular essa mesma força quando a tensão aplicada não é uma tensão contínua, é uma tensão alternada. Qual é a modificação que a gente tem quando a minha tensão aplicada é uma tensão alternada? Ora, muito simples, né? Com a corrente alternada, o módulo de I, o valor RMS de I, vai ser dado por V sobre Z, não apenas R, como no caso da corrente contínua. Eu vou ter que calcular a impedância Z, que é R mais J ômega L. L em cada posição X eu sei calcular. Nesse caso, para 60 Hz, então eu calculo R, que é dado, ômega L, que eu calculei a partir da indutância quando o entreferro é igual a 5 milímetros. Dividindo V por Z, eu obtenho I. Evidentemente, o I vai ser agora uma função senoidal. A minha função da força média também será uma coisa pulsante. E o valor médio vai ser dado pelo valor RMS ao quadrado. Quando eu substituo na minha expressão esse valor RMS, a mesma expressão que a gente usou para a minha máquina de corrente contínua, eu tenho que a força é de 216 newtons. Observa que é 8 vezes menor do que a força no meu sistema DC. Por isso que esse tipo de equipamento, normalmente, eu uso corrente contínua. Para fechar, eu vou deixar um desafio, que é calcular a dinâmica desse nosso dispositivo. Basicamente, se eu aplicar uma tensão DC, calcular Ix nesse meu dispositivo. Então, eu preciso fazer é resolver um conjunto de 3 equações diferenciais. Uma dada pela relação da velocidade com a posição, uma dada pela lei de Faraday e outra dada pela lei de Newton, resolvendo passo a passo, através de um Ruge-Kutta, no MATLAB, no tempo, essas nossas equações, a gente tem uma curva mais ou menos com essa cara. Mas eu não vou falar disso aí, eu vou deixar que vocês resolvam sozinhos. E com isso, então, eu encerro o terceiro capítulo e na próxima aula a gente começa a falar de máquinas. Muito obrigado e até a próxima.